Donald Trump, eu me refiro ao Jason Miller, que diz que, abre aspas, não vai parar, nem vai desistir e não vai ceder até que Bolsonaro esteja livre, fecha aspas. Lembrando que Miller mantém uma relação estreita com a família Bolsonaro desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump e toda a atuação aí com a militância digital da direita norte-americana, principalmente. Eis que o próprio Jason Miller teve uma experiência não muito agradável alguns anos atrás aqui no Brasil. Quem lembra aqui da bancada? Sabe ao caso ao qual me refiro? Que ele foi detido ali por decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, então é um sujeito que também tem o fígado dele um pouquinho ali, enfim, envenenado. Para talvez... Estão trabalhando para reeleger o Lula. Eu acho surreal isso, Marinho. Essa interferência americana na política interna brasileira será um tiro pela culatra. Assim como, por exemplo, no Canadá, mudou-se a tendência de vitória do Partido Conservador e o Partido Liberal, mesmo com desgaste de muitos anos na liderança do governo canadense, conseguiu ser reeleito. Acho que o mesmo caminha para acontecer aqui. Estamos de volta para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, repercutindo aqui mais um conselheiro ali estratégico de Donald Trump, reafirmando que está cerrando fileira, não vai descansar até que Bolsonaro esteja livre, leve e solto aí e, de fato, absolvido dos seus muitos impasses e embrólios jurídicos. Claro, uma coisa é a vontade ou o desejo, outra é a prática com todos os constrangimentos e obstáculos naturais. Mas também, claro, que nem que isso seja só uma bravata, né? Tem um aspecto simbólico aqui que é relevante, né, David? Não, o Mano acho que traz uma colocação muito positiva em relação a essa mudança no cenário político por conta desse tarifaço imposto ao Brasil. Justamente porque a gente vinha, então, de uma decrescente do governo Lula, com várias questões que precisariam ser resolvidas e não foram. E aí, agora, a narrativa qual vai ser? Por parte da esquerda. Tá vendo, ó? Foram os bolsonaristas que impuseram essa tarifa contra o Brasil. A gente tentou resolver. A gente vê que, na verdade, de fato, não tenta. Isso não tem acontecido, até movimentos contrários, mas aquela velha questão do futebol, né? Aquela máxima, o jogador corre atrás da bola, mas corre para não chegar. O governo Lula tá mais ou menos assim, né? Correndo para não chegar. E a narrativa vai ganhar força. Então a gente já vê as pesquisas demonstrando justamente isso, já uma crescente de novo do governo Lula por conta da situação imposta pelo Eduardo Bolsonaro, com toda essa repercussão sendo gerada, né? Esse caso aqui do Jason Miller, pessoal, é um daqueles casos onde a terra não gira, não. Ela definitivamente capota, dado que ele agora novamente está ali como um dos principais conselheiros, tendo os ouvidos do presidente americano, mas foi alguém que, logo após a derrota do seu chefe, presidente Trump, para Joe Biden na eleição de 2020, em 2021, no famigerado 7 de setembro de 2021, lembro daquela Avenida Paulista abarrotada e aquela fala inflamada do presidente Bolsonaro à época, né? Enfim, de um claro afronta ali ao ministro Alexandre de Moraes, tudo que sucedeu, a cartinha do Michel Temer logo depois. Ele tentou vir ao Brasil prestar solidariedade ao presidente Bolsonaro naquele momento, foi abordado no aeroporto de Brasília, respondeu um interrogatório extenso e enviado direto de volta para casa sem poder sequer passar perto da Avenida Paulista naquele momento. Então, claro, é um sujeito que deve ter contas a acertar na cabeça dele, né, Jota? Perfeito, André. Eu fico muito feliz dessa aproximação com a família Bolsonaro, ou qualquer outra família que ele queira. Inclusive, eu recomendo que eles façam um jantar, se reencontrem, eventualmente um churrasco de família. A grande questão é, por que eu tenho que pagar essa conta? Eu não tenho nada a ver com isso. A grande questão, utilizar o Brasil como uma moeda de troca, utilizar do patrimonialismo nojento que existe no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, para fazer com que relações pessoais se sobreponham sobre relações políticas, é algo extremamente perigoso. Inclusive, para a própria direita, é algo que está atestando o nosso fracasso como campo político, a partir do momento em que fortalece o outro lado com uma narrativa que o governo do PT estava completamente perdido. Eu quero lembrar aqui que antes nós estávamos com o primeiro-ministro Paulo Pimenta completamente perdido, fazendo meme de gatinho, de capivara, totalmente errado na comunicação. Depois vem o Sidônio, melhora aí, Sidônio, te vira. Não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. E agora empurram no colo do governo Lula exatamente aquilo que ele sabe fazer. Uma pauta de defesa da soberania nacional, que não defende coisa nenhuma, mas que é uma narrativa que eles sabem muito bem tocar, seguida, como bem trouxe o David, sobre o aumento na expectativa das pesquisas. Então, antes nós estávamos aqui discutindo, eventualmente, quem seria a pessoa da direita que iria substituir o Lula
Porque dava a vitória quase como certa. Agora nós vemos o Lula como um dos favoritos, graças a essa atrapalhada bolsonarista de tratar o Brasil como uma extensão da sua família, né? Agora, é isso aí. As opiniões aqui nessa Tribuna Livre, que é o Morning Show, mais do que bem-vindas, pessoal. Mas eu, pelo menos, sempre tento lembrar que da linha do realismo pragmático aqui, ame, odeie, critique da forma mais feroz possível, mas é um dado que está posto e parece cada vez mais que a Casa Branca tenta internacionalizar esse debate, tentando colocar Bolsonaro como vítima de lawfare, assim como Trump teria sido, Lula teria sido no passado também. Quantas vezes a gente já não usou esse termo ser instrumentalizado para os próprios fins políticos partidários de grandes figuras como Lula, Bolsonaro, o próprio Trump. Agora, o fato é o seguinte, né? É tentar de alguma forma colocar cada vez mais o ministro Alexandre de Moraes como um algoz das liberdades civis no debate global, vistas a pressão crescente, as sanções Magnitsky e todo o ensaio de novas sanções vindo aí no horizonte próximo. Então, está tudo em aberto e a gente vai estar, claro, trazendo aqui no detalhe para vocês. Agora, tem outro assunto que vale a pena a gente mencionar aqui para vocês, até porque é válido que a gente traga aqui o importante fato que o presidente Trump vai realizar uma coletiva de imprensa para discutir o plano para o combate ao crime na capital de Washington, D.C. E isso inclui, sim, a remoção de moradores de rua na capital. Eliseu Caetano está com a gente, traz todos os detalhes para entender o que de fato está em jogo aqui e porque, ao que tudo indica, né, são vários agentes do FBI, que, claro, está sob ali o controle, né, e a fiscalização do governo federal, tem a sede deles em Washington, mas tem um claro conflito, né, Eliseu, entre quem é que de fato tem as rédeas do controle da zeladoria urbana e do controle do combate ao crime em Washington? A prefeitura de Washington, D.C., do Distrito de Colômbia, ou o governo federal? Vai que é sua. Vem aí mais um embate, André Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todos que acompanham o Morning Show, nosso programa das manhãs aqui na Jovem Pan News. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos, 9 horas da manhã, com 42 minutos neste momento aqui na costa leste do país. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã pelo horário local, portanto, 11 horas da manhã aí pelo horário de Brasília, Donald Trump vai realizar uma coletiva para a imprensa lá na Casa Branca, onde vai trazer aí novas atualizações desse embate que começou lá atrás, ainda na época da campanha, quando ele ainda concorria para tentar ser presidente dos Estados Unidos novamente. Acontece que ele e a prefeita do Distrito de Colômbia, Muriel Bowser, estão em rota de colisão e há muito tempo. E o motivo? O abandono de Washington, D.C. E eu posso falar isso enquanto jornalista, porque os dados mostram e as imagens confirmam D.C. está tomada por moradores de rua, muita gente vivendo, se abrigando. E olha que D.C. é uma cidade fria, André Marinho, você conhece bem a capital dos Estados Unidos, em tendas, em barracas, aquelas barracas de lona, a cidade está tomada por aquelas barracas. Como não poderia deixar de ser, muita gente em situação de vulnerabilidade, aumenta o número de criminalidade. Portanto, o número de assaltos também subiu bastante nos últimos meses na cidade. Tanto assaltos a transeuntes quanto assaltos a carro, como o que a gente viu na semana passada de um ex-funcionário da Dodge de 19 anos que, numa tentativa de assalto ao carro dele, conseguiu trancar a namorada dentro do carro, mas foi espancado por 10 adolescentes. E enquanto ex-morador da capital, eu também posso trazer aqui a minha opinião, André Marinho, porque eu vivi lá há muito tempo e já aconteceu isso comigo. Eu me preparando para estar ao vivo, veio um bonde de crianças ali entre 13 e 16 anos, né? Então crianças assim, e eles iriam me assaltar. Eu tive que literalmente pegar o equipamento e sair correndo, como diria minha avó lá no Rio de Janeiro, tomei uma carreada, uma carreta lá das crianças, saí correndo com equipamento para não ser assaltado. E depois eu estava numa parte de subida, que uma outra pessoa na parte de baixo tinha sido assaltada, levaram a bicicleta do rapaz. Eu vi, ninguém me falou. E aí, esse, inclusive, foi um dos motivos que me trouxe de D.C., da capital, aqui para Miami, no sul da Flórida, onde eu vivo hoje. A violência lá é algo realmente assustadora. E vocês estão ouvindo isso de um carioca, hein? E carioca que tem família na Baixada Fluminense, Belford Roxo, Duque de Caxias, São João do Meriti. E o que a Baixada Fluminense tem a ver com o D.C.? Choque de ordem. Quem é do Rio aí vai lembrar, acho que os paulistas também passaram por isso, Marinho, do choque de ordem, né? O prefeito do Rio fez isso.
Rota na rua, eu lembro bem disso. Vai ter aqui, e o Trump está prometendo agentes do FBI, mais de 1.400 homens da Guarda Nacional, e não vai ser apenas um choque de ordem no sentido de segurança, não, viu? Ele quer increase, né, aumentar a segurança, mas, Marinho, ele quer remodelar a cidade, reformar, porque tá tudo tão bagunçado por lá. Sexta-feira eu estava conversando com uma colega, repórter, jornalista, trabalha na Casa Branca. Ela falou: Eliseu, eu abro a minha porta de casa, minha janela, embaixo do meu prédio é só morador de rua, tá horrível, a gente não consegue nem sair do prédio, né? E Donald Trump está prometendo, então, uma limpeza na cidade e um choque de ordem, obviamente, no quesito segurança. Então vai vir agentes do FBI, vão vir também agentes da Força Nacional de Segurança. Agora, Marinho, daqui a pouquinho eu quero que você atualize pra gente, porque daqui a pouquinho começa lá a coletiva. Será que ele vai tirar a prefeita Muriel Bowser? Porque lá nos bastidores em Brasília, olha, em Washington, o que se diz ele não vai se dar por satisfeito enquanto Muriel Bowser, prefeita de Washington DC, não resign, não pedir para sair. O que você acha? Duvido. Ela desde a invasão do Capitólio no famigerado 6 de janeiro de 2021, que ela virou quase que um símbolo de resistência ao Trump ali, devidamente eleita, bem ou mal. Há de se lembrar aqui que o Distrito de Colômbia, onde fica a capital americana, vota com os democratas com uma taxa de mais de 90% em absolutamente todas as eleições há muito, muito tempo. Então é como se o Trump fosse um inquilino desagradável dentro de um mar de democratas, mas essa deterioração urbana, esse caos instalado por lá é algo que vai se agravando e o Trump, como um inquilino quase imperador, está se incomodando com a vizinhança, né? Mas fortes emoções é o que a gente pode ter certeza que vai acontecer. Eliseu, obrigado, mestre. Tamo junto. Eu proponho que a gente vá agora aqui, saindo de Washington, D.C.,